A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam com você neste dia dado por Deus. E bendito seja Ele que nos despertou nesta manhã para mais um dia recomeçar com esperança para superar os obstáculos deste dia abençoado. Meu irmão, minha irmã, precisamos ter um coração disposto a obedecer e rendido diante de Deus. Hoje eu trago para vocês esta mensagem, e esta mensagem tem ardido muito ao meu coração e eu levei dias para estar aqui compartilhando com vocês. E eu espero em Cristo que esta mensagem fale com você, assim como falou comigo. E que traga você a refletir com as suas ações diárias. Meu irmão, minha irmã, possamos iniciar esse dia pedindo perdão ao Senhor por nossas falhas, por nossos erros, por nossas faltas, pelo nosso egoísmo, por nossas reclamações. E também pedir para que Deus crie em nós um coração puro e renove dentro de cada um de nós um espírito inabalável. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, entristecemos o coração de Jesus, nos julgando superior ao nosso irmão. Quantas vezes nos sentimos autossuficientes. Quantas vezes nos sentimos os mais corretos. Apontamos os erros do outro, porém somos incapazes de perceber ou não queremos perceber nossos erros. Queremos tirar a trave do olho do nosso irmão e a trave do nosso olho não tiramos. Não é verdade? Quantas vezes erramos e repetimos os mesmos erros. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, precisamos nos render diante de Deus e suplicar por perdão. Devemos adorá-lo, devemos estar dispostos a obedecer aos seus comandos. Devemos pedir para nos ajudar a permanecer na caminhada ao lado dele. E devemos aprender que quem é muito perdoado, muito é amado. Mas às vezes esquecemos desta verdade, nos distraindo com as situações difíceis, com as tarefas do dia a dia, com as obrigações da sociedade. E por vezes não fazemos o bem que deveríamos fazer, mas fazemos justamente o contrário. E aí, quando percebemos, entristecemos novamente o coração de Deus com os nossos erros, com as nossas falhas, com o nosso pecado. Meu irmão, minha irmã, somos seres imperfeitos em busca da presença daquele que é perfeito, daquele que é o único em poder e em perfeição. Temos que reconhecer que sem a ajuda do Espírito Santo de Deus nada alcançamos e nem alcançaremos. Possamos nos humilhar diante do Pai e suplicar por sua ajuda, para andarmos nos caminhos certos, pois com a força do nosso braço nada faremos. E temos que agradar a Deus buscando por Ele. Temos que estar em constante vigilância de nossas ações na pessoa de Jesus Cristo, nos alimentando da palavra. Não podemos ter e nem viver na estagnação espiritual. Devemos estar em constante busca pela maturidade, pelo crescimento espiritual. No capítulo 7,
nos versículos 44 a 49 do livro de Lucas, Jesus nos diz que os pecados dela foram perdoados pela fé. Nesta passagem, a mulher lava os pés de Jesus com as lágrimas e os enxuga com os cabelos, os beija por diversas vezes e derrama perfume sobre os pés de Jesus. Nestes versículos, Jesus afirma que o grande amor que aquela mulher mostrou prova os seus muitos pecados que estavam sendo perdoados. O grande amor do qual Jesus estava se referindo era o reconhecimento da gratidão e a fé daquela mulher ao receber o perdão. Jesus nos ensina que para sermos perdoados precisamos perdoar. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, por vezes nos tornamos hipócritas. Queremos ser perdoados, mas negamos o perdão. Somos incapazes de perdoar. Às vezes, somos perdoados de uma grande dívida, porém, não perdoamos uma pequenina dívida. No livro de Mateus, no capítulo 18, a partir dos versículos 21 ao 35, vem nos dizer da parábola do empregado mau. O texto relata que o empregado devia ao rei uma dívida impagável, que era ao equivalente de milhares de anos trabalhados. O empregado suplicou ao rei que não podia pagar. Então o rei, tocado de compaixão, perdoou toda a dívida. E esse mesmo empregado que foi perdoado, encontrou um colega que lhe devia uma minúscula dívida e foi incapaz de perdoar a dívida e mandou o colega para a prisão. O rei, ao saber do ocorrido, ficou inconformado com a falta de compaixão desse empregado e o entregou aos torturadores. E Jesus concluiu que Deus fará justiça àqueles que não são capazes de perdoar. Não receberão perdão de Deus, pois a falta de perdão impede a graça do perdão de Deus em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, ainda no livro de Mateus, no capítulo 5, ali no versículo 39, diz: Eu, porém, vos digo que não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe a face esquerda. Jesus está nos ensinando neste versículo que não devemos nos vingar da mesma forma. Não devemos deixar que a raiva e o rancor nos domine. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes somos levados a agir pela raiva, pelo rancor? Por vezes passamos por situações que nos levam a agir assim. Porém, neste momento, temos que nos policiar e clamar pela ajuda de Jesus. Nos versículos seguintes, Jesus nos ensina a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Meu irmão, convenhamos, né, minha irmã? É mais fácil amar o amigo e odiar o inimigo, não é verdade? Quantas vezes deixamos o nosso egoísmo, o orgulho, o comodismo prevalecer? Sempre o nosso eu. Mas, meu irmão, minha irmã, para estar rendido diante de Deus, precisamos renunciar esse egocentrismo. É fácil amar o inimigo? Claro que não. De forma alguma, sabemos que não é fácil amar o inimigo.
Na antiga lei, lá no livro de Mateus, no capítulo 5:43, diz assim: ame seus amigos e odeie os seus inimigos. Isso na antiga lei. Porém, Jesus veio para nos ensinar que devemos amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Jesus está nos mostrando que o amor não deve ter limites ou ser condicionado somente por quem nos faz o bem. Porque amar é agir em benefício dos outros. Orar é interceder em favor deles. E que amemos ao invés de odiar. E que oremos ao invés de maldizer. Peçamos a Deus para que Ele nos capacite a ter um coração disposto a obedecê-lo e que faça o querer dele em nossas vidas. Possamos reconhecer que precisamos ir em busca dos tesouros celestiais. E que tesouros são esses? São os valores espirituais, a fé, a generosidade, amor ao próximo, a busca constante pela presença de Deus. Esses tesouros são eternos, ninguém nos roubarão, nem as traças e nem a ferrugem destruirão. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus nos ensina com esta afirmação que o que valorizamos na vida guiará nossos sentimentos, nossos pensamentos e ações. Deus é o nosso tesouro. Nossa principal prioridade é a busca constante por tudo que se refere ao reino dele, que são os propósitos e a vontade e a justiça dele. E é promessa de Deus de acrescentar e suprir nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, não nos esqueçamos que somos o barro e Deus é o oleiro. Possamos reconhecer que a soberania de Deus é tudo do que precisamos para saber que Ele tem poder sobre nossas vidas e que Ele é o nosso Criador e que não temos capacidade para nos transformar ou nos salvar por nós mesmos e que dependemos inteiramente dos cuidados dEle e que Ele é o único que pode nos moldar conforme o querer dEle que opera em nós. Todo cristão tem um chamado para seguir Jesus e para segui-lo se faz necessário renúncia, sacrifício diário e obediência. Renúncia é negar a si mesmo, é deixar o ego, o orgulho e a vontade própria e colocar os propósitos de Cristo em primeiro lugar. Quando ele diz para tomar a cruz, é que eu devo morrer para o pecado todos os dias. Nós devemos morrer para o pecado todos os dias. Seguir Jesus é seguir os ensinamentos de forma contínua, é imitar o caráter de Jesus Cristo, é agradar o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu oro para que você seja ministrado, que você seja tocado por essa reflexão de hoje e que possa fazer com que você reflita em todas as suas ações e que geralmente nós agimos primeiro, depois pensamos, né? Não, nós temos que pensar. Nós temos que pensar no que nós vamos fazer, que é para não arrependermos de nossas ações, de nossas atitudes. Por vezes, ou melhor, muitas das vezes, uma pequena
uma pequena letra, muitas das vezes, uma pequena letra fora daquela palavra, dá errado. Então, pensamos no que vamos falar para depois nós agirmos. E não esqueça, ou melhor, não nos esqueçamos. Fomos chamados para levar a mensagem do amor, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que é o amor ágape. Levar a mensagem, a palavra que cura, que transforma, que traz vida. Nós somos esses agenciadores da palavra do amor ágape. Deus seja com você neste dia abençoado. Coloque tudo diante dele. Tudo diante dele. E eu quero te dizer mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus está no comando de nossas vidas, nos direcionando. E quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, nada poderá nos impedir. Porque a própria palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha um dia tremendamente cheio da presença de Deus. E até o nosso próximo encontro.